Olá, eu sou o Márcio Siqueira e hoje vamos apresentar o Logcast, o podcast da Log, que conecta negócios, pessoas e a logística em todo o Brasil. Um estudo da Harvard Business School, em conjunto com a Boston Consulting Group, mostrou que profissionais que utilizam IA no dia a dia aumentam a produtividade em até 40%, especialmente em tarefas operacionais e analíticas. Hoje vamos falar muito de governança, capacitação das pessoas e como utilizar a IA nos negócios até chegando nos canteiros de obra. Será um papo muito agradável com convidados especiais. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje para um Logcast com a Kézia, que é a nossa gestora executiva do Núcleo Estratégico e Tecnológico, Tiago Arueira, CEO da Rectrix, e Reinaldo Cima, que é nosso diretor de tecnologia da informação aqui da MRV e da Log também. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser muito legal compartilhar as experiências aí com gente tão importante. Muito obrigado, Márcio, Kézia, Reinaldo. É uma honra para mim estar ao lado de pessoas tão competentes para a gente falar de um assunto tão relevante. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Vamos lá, né, Márcio? Vamos começar, né? Então, vou fazer uma pergunta para todos aqui. Quem tiver mais disponibilidade aí pode começar, né? Na prática, onde a IA está gerando um ganho real de eficiência dentro das organizações? Bom, posso começar aqui, Márcio. Deixa eu tentar colocar um pouquinho do que eu vejo, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que abstrair quando você faz essa pergunta é qual IA que nós estamos falando, né? Se a gente estiver falando da IA de modelos prescritivos, preditivos, usando machine learning, aquela IA muito focada em antecipar situações de negócio, né? Ela tá sendo utilizada já há bastante tempo no sentido de otimizar, né? Eu pego uma área de preços, por exemplo, e vario o preço conforme o cliente ou conforme o produto que eu estou vendendo ou conforme a combinação dos dois. Mas o que nos últimos 3 anos apareceu de maneira mais relevante foi a generativa, que de certa forma é uma evolução da IA tradicional, mas não deixa de ser complementar à IA tradicional. Essa nova IA, ela tem ajudado as empresas a aumentar a inteligência, né? E aqui que eu acho que está o grande diferencial das empresas que estão aderindo, algumas mais, outras menos, né? No sentido de você pegar um monte de informação que antes estava distribuída aí em diversas fontes e precisava de muito tempo para ter uma análise detalhada, coerente. Hoje você consegue fazer isso quase que em tempo real. Eu vou dar um exemplo que me marcou muito nos últimos dias. Aí eu estava numa negociação comercial e eu estava meio que numa situação de não ter uma saída. E eu tinha um contrato de algumas dezenas de páginas para ler em pouco tempo. E eu poderia, obviamente, passar isso pelo jurídico, passar isso pelo apoio de algumas pessoas, né? Eu preferi usar um agente para fazer isso. E em 30, 40 minutos eu consegui definir qual a melhor abordagem de negociação e eu consegui economizar um dinheiro muito importante para o meu orçamento, né? Eu estou dando um exemplo muito simples, que é um exemplo de você pegar um documento que pode ser um PDF e analisar rapidamente. Mas quando você coloca isso, por exemplo, em milhares de documentos, né? Quando você coloca isso associado à inteligência para analisar esses documentos, né? Baseado numa lei, baseado numa melhor prática da companhia, e quando você agrega isso a um mecanismo de automação e você cria um agente, você ganha produtividade, eficiência e por aí afora, né?
muita gente tem medo, né, disso, né? Porque isso vai tirar o emprego, Na verdade, eu acho que é pelo contrário, né? As pessoas que conseguirem dominar isso primeiro, as empresas que estão conseguindo, elas estão super crescendo com esse negócio. Alavanca o crescimento, na verdade. Isso, exatamente. Também acho. Para complementar essa fala do Reinaldo, a IA preditiva ali, né, principalmente na década passada, ela teve uma adesão massiva, aí de novembro de 22 para cá veio a IA generativa, e já de 24 para cá, a IA agêntica, que são os agentes de IA, que usam tanto da IA preditiva quanto da IA generativa para agir. A grande diferença de um assistente de IA e um agente de IA é que o assistente ele pode te responder algumas perguntas com a IA generativa, que ele vai construindo ali aquele texto na hora, aquela mensagem na hora, mas a IA agêntica, ela de fato age. Então, por exemplo, numa conversa com um cliente, ele resolve o problema do cliente. Ele não vai dizer, olha, entre em contato com fulano ou acesse o portal tal para resolver o problema que você precisa. Ele consulta o sistema RP, consulta o CRM, consulta os sistemas dentro da empresa e já age em milissegundos. E o agente de IA, ele tem um potencial muito significativo para, de fato, transformar as empresas e gerar muito valor. Mas é importante entender a relevância do agente de IA, não como o uso da inteligência artificial para melhorar o resultado, a performance de um executivo de forma isolada, porque isso a IA generativa trouxe esse valor. Mas além disso, de um executivo de forma isolada, o uso do agente permeando toda a empresa, né? Não um único agente, mas diversos agentes que se conectam via processos, e o próprio agente, é importante ele ser pensado com a inteligência artificial no centro. De que forma? Você tem etapas anteriores do processo, você tem a inteligência artificial analisando, decidindo, executando, e etapas subsequentes do processo. E já tem empresas de grande porte que trabalham os seres humanos e agentes de IA de forma integrada, juntos. E aí, você perguntou sobre a principal transformação da inteligência artificial, está exatamente nessa capacidade de fazer seres humanos trabalhando junto com a inteligência artificial de forma a se potencializarem, a se integrarem, de uma forma que faz com que a IA complemente e não substitua. E aí, complementando a sua frase, Reinaldo, uma das frases que eu tenho trabalhado muito é exatamente as pessoas não vão ser necessariamente substituídas pela inteligência artificial, não é bem isso, mas pessoas e empresas que não se adequam, que não atuam na inteligência artificial de forma significativa, podem ser substituídas por pessoas e empresas que se destaquem com o uso da inteligência artificial. Um exemplo breve, teve um processo, até numa grande construtora que a gente implementou, que era pegar um orçamento e traduzir aquilo num cronograma de planejamento. Por melhor que seja um executivo capaz de fazer essa tradução do orçamento em um planejamento, em um cronograma, etc., usar o apoio da inteligência artificial, ele ganha qualidade, velocidade, redução de custo, né, do tempo dele fazer aquilo, ganha escala. E aí não é substituir o executivo, o profissional que fazia isso. É dar mais qualidade, velocidade, redução de custo e escala para aquele executivo potencializar o trabalho dele. Ele ter mais tempo, mais forma de análise, né? Mais dados, inclusive, né? Exatamente. Esse é o foco. E eu acho interessante porque vocês estão dizendo de múltiplas atuações. E aí a pergunta que eu gostaria de fazer é como que vocês entendem que as organizações, as pessoas precisam ser preparadas e o próprio modelo organizacional, o desenho organizacional, para que isso seja fluido e que o valor seja capturado? Perfeito, obrigado pela sua pergunta. Bom, a gente pensar a inteligência artificial, ela não é restrita à tecnologia. A tecnologia ela é muito importante, mas o pilar de governança, de capacitação, de desenvolvimento e o pilar da cultura. A gente está falando aqui sobre as pessoas vão aceitar, não vão aceitar, como que elas vão entender. O aspecto cultural ele é muito relevante. E a clareza para as pessoas desse aspecto cultural é de que não é uma tecnologia para substituir as pessoas, mas para potencializar as pessoas, o trabalho, o resultado gerado, os processos, etc., a gente começa a entender que a tecnologia ela não é em si o X da questão ou o grande problema, mas sim a gente trabalhar a governança, os processos, a cultura, inclusive porque, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, de 2025 até 2030, cerca de 39% das habilidades requeridas vão mudar de forma significativa. Então, nesse cenário, se a gente olhar para o time, quase 40% do que o time sabe fazer vai precisar de ser, entre aspas, esquecido e aprender a fazer uma coisa nova, algo diferente. Isso para que seres humanos e máquinas
trabalhem juntos. Um outro dado do Fórum Econômico Mundial é também que a cada 3 tarefas de trabalho em 2030, 2 serão executadas por máquinas, por agentes de IA. Seja uma executada 100% por agente de IA, seja outra que é executada por agente de IA em parceria com o humano, ou 1/3 que é pelos humanos. Thiago, então isso vai substituir o trabalho das pessoas? Não, vai potencializar. E aquele 1/3 que as pessoas vão ficar certamente muito mais focadas a gerar valor, com empatia, com aspecto humano, etc., é de grande relevância. Mas como que a gente consegue isso? Conscientizando as pessoas da relevância dessa integração, desse trabalho em conjunto, desenvolvendo governança, cultura, processos que potencializem a tecnologia. E eu acho que eu posso contribuir com um exemplo, até por coincidência com o próprio Thiago, né? A gente tinha já aqui na empresa, na MRV, um processo de IA bem estruturado, né? Já tinha modelo de governança, já tinha um centro de excelência que disseminava, mas qual que era a aresta que estava faltando acertar, né? A questão das pessoas, né? A gente fez um trabalho inicialmente com os diretores, com a diretoria, né? Para exatamente dar o potencial da ferramenta, dar o potencial da... Não é ferramenta, né? Porque IA é muito mais do que ferramenta, né? Dar o potencial da IA de uma maneira mais democrática para esse nível. Foi bacana porque essas pessoas já estão trazendo exemplos, né? Esses diretores já estão trazendo exemplos que eles estão usando IA na ponta para melhorar a qualidade e a produtividade do que eles fazem. E na sequência a gente desceu com esses treinamentos, né? O Thiago está até participando aí primeiro com os líderes, né, diretos daqueles diretores, agora com os líderes potenciais, né? De maneira que você cria uma iniciativa sistêmica, né? A empresa inteira começa a discutir aquilo. É engraçado porque nos cursos que o Thiago dá, na sequência chega para TI uma série de demandas, né? E o que eu estou patrocinando demais é que essas demandas sejam executadas pela própria ponta. No futuro, assim como aconteceu com o BI, aí, né, você viveu bem isso com o NEL, né? Em 2018, 2019, a gente fez aquela sessão de desapego, né? Passou para o negócio a responsabilidade de desenvolver seus próprios relatórios. Eu acho que em algum tempo, não sei se o Thiago concorda, a gente vai passar para o negócio resolver boa parte dos seus problemas por eles mesmos usando IA. Essa IA self-service, ela já é hoje uma realidade. Eu brinco que aqui entre nós, provavelmente todos já devem ter uma ferramenta, uma LLM própria, né? Provavelmente já criaram lá seus projetos, já estão usando. É mais ou menos o que aconteceu com a internet. Quando começou a internet, todo mundo começou com a linha de escada, depois, hoje todo mundo tem internet em casa, né? Aí é a mesma coisa. E isso vai ser como o e-mail no corporativo, né? O e-mail também, no começo era meio raro, né? Não é da época de vocês, é mais da minha época. Mas depois, hoje todo mundo usa e-mail, todo mundo usa o WhatsApp. Eu acho que a tendência é todo mundo usar IA, gente. Não tem mais... Quem não usa IA, como a gente diz aqui em Minas, está ficando para trás. Mas tem que capacitar a turma, né? Se não capacitar, não adianta, né? E dar os guarda-reios, né, Márcio? Senão, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Tem um ponto que eu penso muito, é a questão da proteção de dados. Que a IA abre um mundo enorme, né? Como que tem funcionado isso, essa questão da proteção de dados com a IA? Primeira coisa é você divulgar as melhores práticas, né? As pessoas precisam saber o que podem e o que não podem fazer. Agora é importante a gente ter em mente o seguinte: eu estou morrendo de medo que a minha informação vai para a IA. Ela não está indo para o WhatsApp, ela não está indo por e-mail, ela acaba tendo várias formas de sair da companhia, né? Então, eu acho que capacitar é o primeiro momento, né? Ter as pessoas bem alinhadas o que pode, o que não pode fazer, não só com IA, mas com qualquer outro mecanismo de utilização da informação. A segunda coisa é você criar ferramentas mesmo, né? Antes disso, até criar um modelo de governança que gerencia bem e ferramentas que permitam você controlar isso, né? Aqui a gente decidiu por criar uma plataforma, o MIAG, né? Que é a MIA generativa, né? MRV, Inteligência Artificial Generativa.
Nós usamos, né? Vocês também usam. Bem, né? O Miyagi, o que ele faz? Ele pega todas as LLMs de mercado, coloca num único lugar. Essas LLMs têm contratos firmados com os provedores para evitar que a informação fique pública. A gente coloca o modelo de governança ali, a gente instrui as pessoas a usar da maneira correta e evita que as pessoas que têm suas próprias IAs a usem aqui dentro da corporação de uma maneira desestruturada. Mas passa por aí, né? Por capacitar, governar e controlar. E ter a tecnologia que facilita isso. As pessoas terem clareza, sei que tem muita gente nos ouvindo aí de diferentes mercados, as pessoas terem a clareza que se ela pega uma planilha na conta pessoal dela de uma LLM, um chat GPT, ela pega uma planilha da empresa e joga isso no chat GPT, há grande risco de vazamento do dado. Então, se alguém que nos escuta fizer isso, já toma cuidado para não fazer. Porque a LLM, ela tem o objetivo de de reter as pessoas ali na plataforma. Então, se alguém digita uma pergunta, qual que é o indicador X da empresa Y, e essa empresa Y em algum momento pegou essa planilha e jogou lá, ela vai buscar essa informação para me apresentar, porque ela quer mostrar o máximo de valor para mim. Então, e não é se você não tomar o cuidado adequado, né, de colocar ali, de configurar adequadamente o uso daquela LLM, ou se você vai subir algum dado, você tornar aquele dado anônimo inicialmente, se você não tomar alguns cuidados, isso pode comprometer. E no exemplo que o Reinaldo trouxe da MRV, como a plataforma própria, isso fica blindado, até porque já disponibiliza para o próprio time o recurso para ele não precisar ir usar em outro lugar, porque o recurso está ali, está protegido, está no ambiente da empresa, evitar vazamento de dados, gerar um legado, né, do consumo desses dados ao longo do tempo, porque isso também vai treinando a IA para trazer respostas melhores para a própria companhia, enfim. Então esses são cuidados importantes, sim. E vocês já falaram, né, de vários benefícios. E você acabou de trazer um exemplo importante sobre risco. E como a gente está falando de uma mudança significativa para os negócios, que riscos que precisam estar bem entendidos e compreendidos pelas pessoas, para justamente elas saberem que essas proteções que estão sendo estabelecidas, elas são benéficas, para as pessoas não terem, né, o receio de, mas esse caminho parece que é um caminho mais complexo, mas a gente sabe que muitas vezes essa proteção de estar num portal, por exemplo, traz essa garantia, né? Então, o que vocês veem dentro do mundo corporativo que pode ser evitado? Porque aí a gente captura mais rápido os ganhos da transformação com a IA. Perfeito. A gente estava falando aqui de risco de vazamento de dados, mas qualquer implementação com IA, além do risco de vazamento de dados, você tem que avaliar o risco da consequência daquela implementação. Então, se você vai colocar um agente de IA que ele vai ser autônomo, ele vai ter autonomia para executar determinadas tarefas, você precisa saber qual é o risco de uma execução equivocada daquela tarefa. Porque quando você sabe qual é o risco, você cria os parâmetros para que, os guardrails, e cria parâmetros para evitar que aquele risco ocorra. Então, antes da implementação, mapear o risco e identificar, testar se aquilo está acontecendo, não só do vazamento de dados, mas eventualmente de uma execução inadequada. Qual é o risco de malefício para a imagem da empresa se um agente de IA que está em contato com o cliente tem alguma postura inadequada? Qual que é o risco financeiro de uma postura inadequada, de um processo inadequado? E aí, quando você identifica esses possíveis riscos, você consegue restringir a atuação do agente, colocando limitações para que ele não cometa esses equívocos, e em qualquer indício de possível cometimento desses equívocos, gere alertas para intervenções. Então, é preciso mapear os riscos da implementação, principalmente de uso de agentes autônomos, e um dos grandes segredos, ou não necessariamente segredos, mas um dos grandes pontos a serem levados em consideração é de que você não começa com um agente de IA com total autonomia. Não é porque você pode ter um agente de IA com autonomia que você deve ter um agente de IA com autonomia desde o início. É como se fosse um estagiário. No início, você tem que treinar, ver o que ele vai te trazer de sugestão, ver se aquilo faz sentido, vai corrigindo a rota dele, antes de você dar de fato 100% de autonomia, e ainda assim ele tem que ser monitorado. E aí, quando você vai fazendo isso, você vai descobrindo quais são os riscos, inclusive, para que você neutralize esses riscos, além do risco de vazamento de dados. Voltamos na governança, né? Voltamos na governança. Então, ou seja, fundamental termos uma governança bem estruturada, né? E a forma como você desenvolve, né? A IA é muito usada para bot. Agora, ainda mais, né? Você pega... Antigamente, você levava
para treinar o Logan, para treinar a Mia, a gente levava meses, né? Hoje você faz isso em horas, né? Você faz a absorção, né, das informações de maneira muito mais rápida e muito mais estruturada. O risco está em você criar um prompt que cria esses guarda-reios que o Thiago comentou, né? Vou dar alguns exemplos conhecidos de mercado, né? Se o prompt não tiver muito bem estruturado, uma pessoa externa pode descobrir de onde veio a fonte da informação, perguntando para o prompt. Como é que você foi treinado? Quais informações você usou? O que você acha da empresa que você está representando? Você viu alguma coisa ruim na empresa que você está implementando? Se você não tivesse cuidado, você acaba criando um robô, né? um bot que vai falar mal de você. Ou que vai trazer uma informação errada sobre você. Né? Ou que vai expor um dado confidencial que você usou para treinar aquele bot, né? E aqui eu acho que entra um aspecto importante que é a LGPD, né? Então, sei lá, se eu tenho informações de clientes, pessoais de clientes, eu nunca posso colocar num bot. Por quê? Pelo mesmo motivo que o Thiago comentou anteriormente, de alguém perguntar sobre essas informações. E é só lembrar que o Brasil tem uma legislação muito forte em relação a isso. Para mim, a LGPD é um dos temas. Assim como o vazamento de informações é muito importante, você prestar atenção em que dado, se ele tem uma propriedade, enfim. Outro aspecto importante que está muito discutido agora é a questão da propriedade intelectual quando você está usando a IA. É sempre importante, se você estiver usando a IA, por exemplo, para postar alguma coisa ou para você informar o seu leitor que aquilo é originado de uma IA. De preferência até de qual IA, né? Todo mundo está usando notebook LM hoje, né? Que é maravilhoso, né? Mas lá fica assim, powered by notebook LM. É importante você deixar claro que aquilo ali foi gerado com uma ferramenta de IA, até por questões de direitos autorais. Eu imagino que com o tempo a gente vai ter que explicar de onde que são as fontes que nós estamos usando para IA. E é muito difícil dizer quais são as fontes, né? São tantas, né? Agora, criar guarda-reios no prompt é fundamental. O que você pode responder e o que você não pode responder. E aí entra na questão também da imagem, né? Se ele não pode responder com a forma mais agressiva, ou como é que ele reage a um assédio. Bot também tem assédio. A Mia sofreu muito assédio no passado. Reinaldo, pensando aqui no negócio de construção, como que a IA vai chegar fortemente na ponta, no canteiro de obra? O Thiago já deu um spoiler aí, depois eu quero ver até como é que ele tá fazendo esse negócio aí de orçamento aí, powered by IA. Já chegou, Márcio, eu acho que vou dar alguns exemplos que eu conheço aqui de dentro e outros que eu tô percebendo que o mercado vai caminhar. Hoje, por exemplo, a gente já tem um copiloto pro engenheiro, né? Então, o cara tá lá fazendo uma operação, ele é novo, tá fazendo uma operação conhecida pelas melhores práticas. Antes ele tinha que consultar milhares de documentações, parar o engenheiro sênior para perguntar como fazia. Hoje ele tem isso na palma da mão, né? Ou ele tá com um problema, né, na assistência técnica, um piso descolou. Ele pode perguntar para aquela região, para aquela cidade, o que provocou e qual foi a solução dada, né? Essa informação antes estava acessível, mas de uma maneira muito difícil. Hoje ela está no WhatsApp dele. E não mais por digitação, por fala. Então, isso... Aí quando você escala um pouquinho isso, né? Imagina esse mesmo agente respondendo onde que está o pedido de compra, se ele vai chegar, se o fornecedor atrasou, ou se o pagamento do fornecedor já foi feito. E se você vai um pouquinho mais, chega no ponto que o Thiago comentou da IA agêntica, né? Imagina o cara, vou usar agora um jargão bem de engenharia mesmo, né? O cara lá na ponta, verificando a qualidade, fazendo a folha de verificação de serviço, a famosa FVS. Imagina que no futuro esse cara vai estar com uma câmera aqui, né? Ele vai olhar a câmera, vai dar um insight sobre um problema que ela já tem da base de IA referente àquele tipo de operação, por exemplo, se for pintura, se for, enfim, e vai dizer, olha, eu percebi que aqui tem, e aí é
É um pouco na linha de ter a IA como parceira, não a IA autônoma, né? Pode ser que no futuro seja autônoma, mas eu estou vendo ali um ponto que pode ser um problema. O que você acha? Tira a foto, bota para você. Se eu concordar que é um problema, eu já falo, sim, é um problema. Tipo a gente dirigindo o carro, gente, não é mais digitando, porque quem vive a experiência de obra sabe que tirar a luva para digitar e tal. Você vai conversando, o que você acha que é aquele trinco ali na parede? Será que é um problema de fissura? Aí ele vai falar, parece que sim, vamos criar um FS? Vamos criar um FS. O que a gente vai colocar na FS? Vamos colocar que hoje está um dia quente, a luminosidade não está tão boa, mas que eu percebi isso também você entende que a dinâmica ela passa a ser muito mais user-friendly e muito mais inteligente, né? Eu estava outro dia pensando em nome de cargos, né, no futuro para a área de tecnologia, né? A gente sempre foi CTO, CIO, né? Mas eu acho que o nome melhor vai ser inteligência, sabe? É você realmente dominar todos os... Isso se a tecnologia continuar como área, que eu acho que não vai continuar como área, mas... Você acha que ela vai? Ela vai. Permear? Já está em 3 anos, 5 anos, boa parte do que a gente vê dentro da área de tecnologia vai ter... Já muita coisa já foi para a área de negócio, né? E acho que também a TI vai querer ser negócio também, eu acho que faz parte da evolução. Agora, para a construção civil, tem um mato alto muito grande aí para a gente usar, e tem um potencial enorme, né? Você pegar a parte BIM, né? Que você tem todos os projetos para verificar falhas, enfim. Para complementar, na construção especificamente, eu dei alguns exemplos ali, né? De pegar um orçamento, virar um planejamento, construir folhas de verificação a partir disso, enfim. Mas tem um desafio na obra, é que tem... muitos itens, muita informação na própria obra que é física. Ela não é inicialmente digital para você utilizar a inteligência artificial. Só que a própria inteligência artificial, ela tem avançado muito em conseguir transformar dados não estruturados, como vídeo, imagem, áudio, em dados estruturados para análise. Então, tem crescido muito no setor de construção, inclusive fora do Brasil, principalmente fora do Brasil, o acompanhamento da evolução física e financeira da obra feito pela inteligência artificial, em que você consegue, tem esse exemplo da fissura, mas você consegue ter, por exemplo, uma câmera que está fotografando de tempo em tempo ali o assentamento do piso, e ele consegue mensurar o percentual de produtividade daquilo, né? O quanto que a obra está avançando fisicamente. E aí a gente tem a inteligência artificial para avaliar tanto a evolução física e a evolução financeira, quanto utilizar dados externos para fazer projeções e correções de cronograma. Então, por exemplo, a evolução física está no patamar X, a financeira está no patamar Y, e na semana que vem está previsto essas atividades aqui. Mas semana que vem vai chover muito e vai comprometer essas atividades aqui. A própria inteligência artificial, usando dados externos de previsão de chuva, consegue redesenhar o cronograma tendo acesso a essas informações de evolução física, financeira da obra, reportar isso para um engenheiro de obra. Então, tem muitos aspectos ali dentro que você consegue transformar informações que estão no campo físico, em digital, para colocar a inteligência artificial para trabalhar. De forma bem estruturada, né? Tem o uso também, por exemplo, para EPI, identificar EPI na obra. Com câmera, você identifica quem está usando, quem não está usando, a inteligência artificial reconhece, gera um alerta, gera correção, enfim. Tem diferentes aplicações aí, principalmente na construção civil. Eu imagino que chegaremos nos humanoides ainda na construção civil também, né? E isso vai ser fundamental, né? A IA vai estar dentro deles, né? Sim, e se me permite, só para fazer uma complementação à fala do Reinaldo, ele disse que a área de tecnologia provavelmente não vai estar restrita, a área de tecnologia vai para a área de negócio. Tem algo que eu tenho abordado muito com os executivos, é que provavelmente executivos não de tecnologia, de empresa de grande porte, que se tornaram CFO, CEO, CMO, para chegar lá, talvez a tecnologia não tenha sido determinante. Mas da agora para frente, para se manter, é bem provável que a tecnologia seja determinante. E a próxima geração de C-Levels, vou pegar uma área que não é de tecnologia ali, o CFO, por exemplo, ele precisa ter um amplo conhecimento de inteligência artificial. Porque se historicamente o líder, ele sempre precisou aprender que a função de desenvolver pessoas não é restrita ao RH, o líder tem que desenvolver o seu liderado, o conhecimento de gestão de processo não é restrito a uma área de qualidade, todo líder precisa saber gestão de processo. Mesma coisa para construção de dashboards, construção de análises de dados estruturadas. Isso acontece de uma forma muito significativa com a inteligência artificial. Você vai tomar uma decisão de redesenho
desenho de processo, você precisa conhecer muito de processo, de pessoas, de resultado, mas você também precisa conhecer de inteligência artificial. Porque como que você vai tomar a decisão de redesenho de um processo, de redesenho de uma área, do que você precisa de conhecimento, habilidade e atitude das pessoas do seu time, se você não tem conhecimento de como a inteligência artificial entra, se encaixa em gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de resultados. Então, ter novos líderes que não conhecem sobre inteligência artificial reduz o potencial de entrega daquele líder e, por consequência, do time dele também. A gente estava conversando sobre isso antes até, né, Thiago? Acho que o grande diferencial das empresas que vão obter o máximo do potencial da IA está em transformar isso num projeto que tem a IA como um dos componentes. Mas é um processo de design organizacional, de revisão de processo, para colocar a IA dentro. Não a IA como sendo um apoio, né? Um apoio, nem como é que fala? Um outsider, né? A IA tem que estar dentro do novo processo, trabalhando junto com o humano, tendo um processo estruturado que a inclua de maneira efetiva. Porque senão ela acaba no desuso, né? Isso me fez lembrar em OIM. OIM é Organização e Métodos. Eu acho que passa por um OIM Powered by AI, com certeza, né? Eu acho que vai ter, e concordo totalmente com o que o Thiago falou, quem organiza o método e a estrutura é o executivo, né? Se ele não tiver com isso bem claro, muita gente hoje fala, como é que eu vou tirar o máximo da IA, né? Você vai tirar o máximo da IA revendo a sua estrutura. O Reinaldo, muita gente vai usar IA para entender o que é OIM, né? E eu acho que aqui hoje a gente falou de passado, de presente e de futuro. E é inegável que a IA estará presente como integrante fundamental. Assim como a internet, assim como telefone celular, daqui a pouco a IA vai estar. Faz parte do time. Joia, muito obrigada, viu, gente, por terem aí contribuído e nos ensinado, né, tanto o que são as boas práticas, das aplicabilidades e dessa visão de futuro, que é o que nos inspira, né, e nos traz aqui esse horizonte para a gente continuar aprendendo. Muito bom, muito obrigado aí pela presença de vocês. Se vocês quiserem fazer algum fechamento aí, fiquem à vontade. Bom, eu que agradeço muito pela oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês, admiro muito a Log, admiro muito a MRV, admiro muito o Reinaldo, aprendi muito com ele nessa jornada aí dos últimos meses, tem um conhecimento incrível e para mim é uma honra estar aqui. Deixar o recado para quem quiser me acompanhar no LinkedIn e no Instagram, eu tenho publicado com muita frequência conteúdo sobre inteligência artificial para gestores. Thiago Aroeira, sem H, Thiago Aroeira, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, fiquem à vontade para consumir o conteúdo da forma que for melhor para vocês. Não, foi um prazer estar aqui, aprendi demais, né? Eu acho que esse talvez seja o grande X da questão, né? Eu acho que aquelas pessoas que tinham o conceito, que aprenderam tudo já, revejam totalmente seus conceitos com a IA, porque o nosso potencial de aprendizado com a IA cresceu de maneira absurda. Hoje eu vejo pessoas que nunca programaram fazendo apps que eu não consigo fazer com a minha. Outro dia eu tive um exemplo muito legal, porque a minha esposa trabalha com moda, ela fez um app, aliás, ela foi no seu curso lá também. Ela fez um app em 2 semanas. Eu cheguei pro meu time aqui e falei, quantas sprints vocês levam para fazer esse mesmo app com 5 pessoas fazendo, né? Provavelmente levaria 2 sprints com 15 pessoas, ela fez sozinha em 5, 10 dias. O potencial da IA é fascinante, fascinante. Eu falo porque eu vi todas essas fases, né? Ficar fora disso é loucura. Mas eu não estou tão ativo quanto o Thiago lá no LinkedIn, Reinaldo Cima, né? Principalmente esse ano, né, Márcio? Com essas coisas que nós temos que entregar aí. Mas estou à disposição aí, quem quiser tirar dúvidas ou conhecer mais sobre isso, estamos sempre à disposição. Tá, joia. E muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer. Obrigada. Nós que agradecemos, né? Obrigado e até o próximo Logcast.